Bem-vindos ao podcast do blog do Drica Ribas. A questão do voto nulo. A situação na política brasileira se agravou muito depois que o ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, anulou todas as condenações do ex-presidente Lula no âmbito da Operação Lava Jato. Para aqueles que acompanham política, já observou que a elite política brasileira vem lutando contra o combate à corrupção. A Operação Lava Jato pode ter tido seus erros. Eu não vou entrar nos detalhes jurídicos porque não é o caso, mas foi através da Operação Lava Jato que o brasileiro recobrou o direito do uso do dinheiro público e de questionar os seus políticos sobre o uso do mesmo. Ontem no Twitter eu levantei a questão do voto nulo. Recebi uma enxurrada de mensagens, parte delas de militantes ou até mesmo assessores de imprensa profundamente irritados. Por quê? A elite política brasileira prefere apostar na polarização extremada entre Lula e Bolsonaro e obrigar a população brasileira a escolher entre os dois. A pergunta que fica, se você não concorda com isso, você pode anular o seu voto? A resposta é sim. Eu fui consultar a página do Tribunal Superior Eleitoral para ver como se apresenta essa questão. Em português muito rebuscado, o texto do TSE afirma que há uma campanha do voto nulo de acordo com o artigo 224 do Código Eleitoral. Esse código prevê a necessidade de marcação de novas eleições, caso a nulidade atingir mais da metade dos votos no país. Ao mesmo tempo, o texto afirma que essa nulidade, entre aspas, se refere a uma fraude eleitoral. Se a pessoa decidir votar nulo ou branco, não será computado, o que é óbvio, mas servirá para as estatísticas. Encontrei um excelente texto do Globo, ainda nas eleições de 2018. De acordo com o texto, houve um aumento de 60% dos votos nulos em relação ao segundo turno da última eleição em 2014. Ainda de acordo com textos, os votos brancos foi de 2,1% no segundo turno, no total de 31,3 milhões de eleitores que não votaram. No total, contando votos brancos e nulos, foram 42,1 milhões de eleitores que não escolheram nenhum candidato. Um número impressionante, levando em conta que Bolsonaro foi eleito com 57,7 milhões de votos. Mesmo que o TSE desconsidere os votos nulos ou brancos, na estatística as porcentagens são muito altas. Falta de representatividade. A primeira análise será relacionada à falta de representatividade, mesmo que haja obrigatoriedade do voto. Depois que eu vi esses números, eu entendi o nojinho de certos istas ontem no Twitter. Empurrar a polarização extremada e caçar aqueles que discordam faz todo sentido. Votar nulo é uma pergunta muito difícil de ser respondida agora. Muitos brasileiros já começaram a campanha. Muitos no Brasil, começaram a campanha em 2022, mas ainda estamos em 2021 e em plena pandemia da Covid-19. Em função do descaso dos políticos, seja pelo governo ou pelo seu negacionismo, ou seja pela oposição, entre aspas, com a mentalidade de deixar sangrar e preferir ver milhares de brasileiros morrerem como mosquito por conta do vírus da Covid-19 e das mutações. Atualização. O ex-presidente Lula acabou de dar uma coletiva, candidato em 2022, já rivalizando com Bolsonaro. Tempos difíceis pela frente para o nosso país, além da pandemia. Esse foi mais um podcast do blog do Drica Ribas. Se vocês gostam de histórias cotidianas, não deixe de seguir o blog www.dricaribas.com. Esse texto faz parte do meu diário eletrônico, o adrianaribasmaia.com. Muito obrigada pela atenção de vocês, cuide-se muito e até o próximo podcast.